Fala, meus amigos, beleza? Bom, sabadão aqui, agora no plantio do açaí e cacau, não é mais na pimenta. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para poder demonstrar, né, um pouquinho aqui de como tá ficando, ó. Deixa eu ver se fica bacana assim, para vocês conseguirem ter noção, o alinhamento, ó. Açaí e cacau, tá? Bom, foi uma correria danada, semana passada, né, hoje é 1º de março de 2026, semana passada inteira eu fiquei correndo com o plantio dessas mudas, chamando gente para me ajudar, trazendo muda para cá, trazendo adubo, tá? Mas como eu falei com vocês, ó, o plantio do açaí, tá? Ó, eu fiz em 3 covas, tá vendo? Separadas. Eu pedi para a pessoa conseguir tentar fazer de 1 metro por 1 metro, mas nem sempre é possível porque tem muita raiz aqui. E aí o cara tenta abrir o buraco, bate numa raiz e não consegue passar. Então ele tem que chegar um pouquinho para frente ou para trás. Não ficou tão simétrico, mas está excelente. Isso não vai fazer diferença. A questão só é a distribuição no terreno inteiro. E aí o que eu fiz? Ó, açaí, tá? As mudas, 3 mudas de açaí, aí vem um cacau. Esse cacau aqui é o cacau clonal. Essa linha aqui é o PS 1319, PS 1319, eu acho que é 1319, tá? Ali é o CCN 51 e o lá na ponta é o PH 16, se eu não me engano, tá? Os números devem ser alguma coisa próxima, mas são os mais usuais aqui que o pessoal está fazendo utilização. As mudas, tá? Essas mudas elas foram adquiridas, não são as mudas que eu fiz lá no meu viveiro, né? Que teve uma taxa de pegamento baixíssima e eu tive que correr atrás, comprei. A gente compra uma parcelada e vai pagando, né? Não tem jeito não. E aí assim, ó, essas mudas são do viveiro que tem aqui, bem famoso, tá? É o Promudas. Assim como o cacau também eu adquiri com eles, tá? E vocês veem que assim, ó, essas mudas de açaí, elas já chegaram desse tamanho, tá vendo? Todas já com esse tamanho, bem grande. O açaí, o cacau, a mesma coisa, tá? E realmente assim, foi o local onde eu fiz a compra das minhas mudas de pimenta do reino, tá? E assim, as mudas de lá são muito boas. Não é fazendo propaganda para eles e tudo, mas como o produto, né, em si é bom e quem morar aqui por perto e quiser adquirir, né, aí tem que entrar em contato com eles lá. Eu falo pela minha experiência aqui, pelo menos com o plantio de pimenta do reino. Pimenta do reino até agora, ela não tô tendo nenhum problema assim com a muda, com a variedade, com nada. Exceto o problema com estaca, a própria mortalidade por conta de fungo, isso aí acontece. Mas na questão da muda em si, eu gostei do material que eles vendem, muito bom, tá? E os próximos projetos, né, futuros, se eu não conseguir fazer as minhas mudas, eu vou separar dinheiro para poder comprar com eles de novo, tá? Sabendo já de uma variedade que é um pouquinho melhor que as outras, obviamente, né, a gente acaba fazendo a seleção melhor. Voltando aqui para o plantio, a adubação de cova que eu fiz, calcário, filler e super simples. A medida super simples foi mais ou menos ali 100 gramas, tá? Por cova, não coloquei muita coisa, porque ele poderia comprometer a muda. E a ideia é eu fazer o mesmo tipo de tratamento que eu fiz com a pimenta do reino. A adubação constante, utilizando fertirrigação. Agora, como a gente está na época de chuva, tá? É um inverno aqui, né? A gente vai... Eu vou fazer a utilização de fertilizante granular. E aí, o que eu fiz? Depois do plantio, né? Foi ontem, anteontem, quinta e sexta, eu vim aqui e fiz uma formulação de MAP, ureia e potássio, tá? De forma igual. Eu botei uma pesagem igual para todo mundo. Eu sei que tem diferença sobre a quantidade, né, do nutriente entre esses fertilizantes, mas a ideia foi
utilizar o fertilizante para dar esse primeiro arranquio, não tentando fazer nada balanceado, estudado, nada. Só selecionei lá 5 kg de cada um, joguei, misturei e vim aqui. Quantidade que eu joguei por pé, tá? 60 gramas. Cada pezinho desse aqui, obviamente, não foi ali no pezinho, né? Foi em forma circular, ou seja, então o adubo aqui tá disposto aqui na terra e conforme vai chovendo ele vai descendo. Quando as raízes da planta estiver bem desenvolvida, ela vai acabar absorvendo. O que falta fazer ainda, eu preciso fazer, mas só que com a chuva, com essa questão da chuva, que está chovendo toda hora, não está dando. Tem que passar aqui um fungicida em tudo. E aí provavelmente eu vou utilizar o Serenage, que ele é orgânico, né? Então ele serve para qualquer tipo de cultura, não tem problema nenhum quanto a isso. Ou o Recop, tá? Que é a base de cobre. Isso falta fazer, tá? Eu não consegui ainda justamente por causa da chuva e acaba que o tempo também aperta pra caramba, né? Outra coisa que eu preciso fazer, mas aí eu dependo do tempo, herbicida no chão. Ó, eu já pedi para roçar isso aqui já 2 vezes. Esse é dinheiro, né? Acaba sendo dinheiro, porque é gasolina, é a mão de obra da pessoa, entendeu? Então, herbicida, eu preciso jogar herbicida aqui também. Qual é o outro ponto agora que é mais importante? Jogar herbicida nesse pedacinho aqui, porra, beleza, tranquilo. Até o maracujá, beleza. Só que o plantio, ele vai dessa área aqui e encostar lá na pimenta do reino, lá embaixo. Ó. É lá embaixo, ó. Onde tá, lá perto do carro, tá vendo? É pra lá. E o que que acontece? Daqui pra lá são 350 metros. Então, andar com a bomba costal zanzando de um lado pro outro em linha, jogando esse negócio no chão, vai me consumir muito tempo e muito esforço, tá? E o peso nas costas, né? Que é o pior. Então eu tô pensando em fazer aquisição de um carrinho plataforma para poder tentar comprar um pulverizador estacionário, né? E um tanque, um mini tanque de 100 litros, para eu conseguir colocar em cima desse carrinho e vir aqui, ó, e puxando e andando só com a mangueira de um lado para o outro, para poder passar o herbicida, pulverizar, fazer tudo, tá? Porque não vai dar, vai ser uma coisa bem pesada, né? Para poder fazer só com a bomba nas costas. Vão ser, pô, muitas viagens assim para andar do lado pro outro. Então, isso é um investimento que eu vou fazer, preciso fazer na realidade, tá? Porque senão não vai, o negócio vai dar ruim aqui, porque a coluna vai embora. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Lá no cantinho tá o 651, deram 4 linhas. Aqui tá o PS 1319, se eu não me engano é isso. E aqui, ó, a última muda da fileira do PS 1319 acabou. Mas aqui, ó, ainda continuam os buracos, tá vendo? Que foram feitos. Eu não coloquei porque eu preciso saber exatamente aonde termina uma variedade e onde começam as outras, tá? Então, assim eu vou saber o que cada uma faz, tá? Cada variedade tá. Por quê? Eu vou levar vocês ali no plantio, depois do maracujá, né? Depois eu tenho que fazer um vídeo aqui pro maracujá que eu fiz semana 1 correndo e não deu. Aguenta aí, que eu já volto. Aí, pessoal, ó, aqui termina as linhas do maracujá. Essas linhas, 5 linhas aqui, ó, elas ainda não foram plantadas não. As mudas estão em preparação ali no viveiro, tá? Aí eu dei esse espaço aqui, ó, para poder caber exatamente, depois que o maracujá morrer, eu colocar mais açaí e cacau para lá, tá? E aí, o que eu tô fazendo? Essa aqui é a última linha do PH 16. Acho que é 16. Bom. E aí, vocês lembram que lá no viveiro eu havia feito muitas mudas de cacau. Ainda tem muita muda lá. Pra quê? Pra isso aqui, ó. Eu tô plantando, tá? Isso aqui é cacau comum, de nenhuma variedade que tem uma alta produção. Pra quê? Conforme esse cacau que ele for crescendo, né, a raiz dele vai se estabilizar no chão, tudo direitinho. Igual aquele dali. Aquele dali também vai fazer a mesma coisa. Todos foram plantados praticamente no mesmo período, assim, vai ter uma diferença de 2, 3 semanas só, tá? E aí, quando ele já tiver em formação,
para gerar fruto, a gente precisa ficar fazendo poda no cacau. E aí essas podas vão gerar novos materiais que eu vou fazer a enxertia aqui, ó, nesse. E em todos que vão para lá e que vai até lá embaixo. Porque daqui para lá vai ser tudo cacau comum, tá? Aqui vocês estão vendo tudo mudinho de açaí, ó. Açaí foi espalhado, foi tudo lá do Promudas também que eu comprei. Só que eu vou levar até lá. E aí depois eu mesmo vou fazer a enxertia. Só que no meu caso, eu vou tentar fazer enxertia lateral. Porque como já existe a planta, eu vou fazer enxertia lateral. Se a enxertia pegar direitinho, eu corto a do cacau comum, né? E mantenho só a do clone, tá? Do material de uma dessas 3 variedades. Eu escolhi 3 variedades que era disponível, que tinha disponível também lá no Promudas. Por quê? Umas variedades é mais suscetível, né, à podridão parda, outras vassouras de bruxas, outras nem tanto. Tem cabaça de cacau que dá mais amêndoas, tem outros que têm menos amêndoas. Então, sim, eu comprei 3 variedades que tinha disponível para poder avaliar, né, saber qual que vai se dar melhor aqui, onde eu tenho o plantio, para determinar de qual variedade ou quais, né, eu vou propagar, tá? Eu vou tentar propagar das 3, obviamente, mas dependendo da qualidade de uma e de outra, eu vou propagar mais de uma do que das outras, tá? Justamente porque quanto mais suscetível as mudas, né, os pés de cacau for a doenças, a problemas, é mais manejo, é mais dor de cabeça, é mais trabalho, é mais dinheiro, né? Então, quanto menos dor de cabeça a gente tiver, pra gente é melhor, tá? Variedade do açaí, tá? Eles, se eu não me engano, eles chamam esse açaí aqui de afuá. Da espécie Euterpera oleracea também, que gera novas estipes. Só que a ideia aqui dependendo da quantidade de luminosidade, eu vou deixar ela gerar uma nova estipe só, cada pezinho desse. Então serão 3, né? 3 novas estipes de açaí. Depois as outras eu vou podando. Só que isso vai demorar, isso aí daqui a 1 ano, 2 anos, só que isso deva acontecer, tá? E o maior trabalho é isso aqui, ó. É cuidar do mato. Já pedi pro rapaz roçar pra mim. Essa semana ele terminou de roçar esse pedacinho aqui, ó. Porque ainda tem que fazer limpeza ainda. A mesma coisa que aconteceu lá no Pimental, aqui tá até melhor, porque já tem muita coisa que tá limpa, tá? Tem muito pedaço de madeira assim, ó, grande, mas aí durante a semana eu peço pro rapaz vir com um carrinho devagarzinho aqui, joga, tira daqui, joga ele pra fora da área de plantio, tá? Porque pra gente dar manutenção no local é muito ruim, com esses monte de madeirada aí no chão, andar, já tirando os tocos já, que já é um problema, tá vendo? A quantidade de toco que tem, tá? Isso é um problemaço, mas a gente vai se virando, né? O que mais atrapalha são essas madeirinhas no caminho, porque se a gente quer andar com um carro aqui dentro, um carrinho, né? Um carrinho de mão, alguma coisa assim, dificulta pra caramba, tá? Então ainda tem que limpar. Limpar, tem que matar as moitas conforme elas forem aparecendo, tem que jogar o padrão, né? Corta a moita e joga o padrão para poder não deixar crescer, porque vira um arbusto feio, o negócio sai crescendo de forma muito rápida. Então ainda tem que fazer isso. Lá naquela outra área lá, ó, também é a mesma coisa. Tem que fazer esse tipo de limpeza. Mas é aquilo. Isso é com o tempo, né? Devagarzinho a gente vai fazendo. Só eu conseguindo preencher essa área toda aqui, eu estou super satisfeito. Assim, o açaí já foi todo plantado, até lá na ponta. Agora falta o cacau, que o rapaz vai fazendo um furo, jogando calcário, ó. Aqui é um exemplo, tá vendo? Ele vai jogar o calcário e ali dentro provavelmente deve ter o super simples, mas achei que tá com água já. E aí esse material vai dissolvendo, e quando as raízes chegam o momento de pegar, né, ela vai pegar. Outro ponto importante, que eu já estou pensando, a gente começou o inverno há 1 mês, eu já estou pensando já no verão, antecipar os problemas, né? Irrigação. Eu estou estudando aqui para ver se eu coloco irrigação tipo microjet, com mangueirinha, igual eu fiz lá no Pimental, ou eu faço utilização de canhão, né?
para fazer irrigação. A pior desvantagem que tem utilizando o canhão é, primeiro, a gente não conseguir fazer fertirrigação, tá? Então vai ter que ter um trabalho maior aí para poder fazer a adubação. O outro maior problema que eu vejo, tá, utilizando o canhão, é a questão do mato. Em pleno verão, o mato vai crescer como se estivesse no inverno. Então isso vai aumentar muito, né, a minha necessidade de manejo aqui, com herbicida, com roçada. Também isso vai acabar impactando. Seria ideal se eu conseguisse colocar mangueira. Só que meu problema com mangueira é exatamente que a água que eu tenho aqui para poder irrigar é água de garapé, que vem lá de dentro, lá dessa floresta aí. E aí ele passa no tubo azul que está passando ali assim e vai lá para o pimental, tá? É exatamente a matéria orgânica que tem, que acaba entupindo muito, né? O microjet ali, o microespessor, entope muito. E toda hora eu tenho que estar limpando. No pimental, como o pimental é um pimental estreito, já dá um trabalho enorme. Aqui é inviável fazer esse tipo de coisa, né? Ficar andando as pessoas para poder ver se está saindo água ou não, entendeu? Ainda mais quando o verão apertar, que o açaí é uma cultura que exige bastante água. Então quando o verão apertar, eu não posso me dar o luxo de deixar uma torceira dessa aí uns 2, 3 dias sem água. E aí para poder percorrer isso aqui tudo olhando, não dá, fica inviável, entendeu? Então a solução que eu arrumei lá pro pimental foi colocar aquele microjet de cabeça vermelha, mas só que acabar largando o buraco da mangueira. E aí, assim, isso não fica uma distribuição muito exata da quantidade de água, né, para as culturas. E acaba dando uma discrepância. Para poder sanar esse tipo de coisa, o que eu estou pensando em fazer? Tubulação de 75 de 50 metros assim, ó. Ali vem a principal até o final, até lá. E aí, de 50 metros lá do início do plantio, né, até aqui, no meio dos 50 metros, eu vou passar um cano em 25 metros ali, no meio jogando mangueira para lá e para cá. Então eu vou ter certeza de que mais ou menos a mesma quantidade de água vai estar chegando para todo mundo, entendeu? Mas só que eu vou ter que fazer esse esquema de furar um pouquinho mais a mangueira, para ele acabar soltando mais água, sabendo que o aspersor ele vai estar ali meio que como um tampão, né? Não é nem um artifício, né, para poder jorrar água, tá? Isso é uma solução assim ruim pra caramba, né? Mas é melhor do que eu colocar um filtro, primeiro porque pagar caríssimo no filtro, né? E o filtro ele não segura matéria orgânica, né? O que segura matéria orgânica é um filtro de areia. O filtro de areia é caríssimo. E aí, o outro problema é o impacto que isso tem na vazão de água, tá? Que eu vou ter. Então, eu não tenho nenhum local por aqui que tenha essas características próximas que eu tenho sobre irrigação, para poder fazer uma comparação, ver se funciona, se não, entendeu? Então assim, eu estou às cegas, então eu não tenho como saber. Eu também não vou apostar na compra de um filtro desse, depois coloca, eu não gosto de dar vazão, a água sai pouquinha, sai limpa, bonitinho, em cada aspersorzinho, mas só que sai pouca água, entendeu? E vai acabar tendo impacto direto também lá na pimenta, porque na pimenta já está funcionando, né? Então isso é uma coisa que eu estou avaliando já. Já comecei a procurar mais informação, já estava avaliando já há um tempo, mas na correria a gente acaba parando, tá? E é isso, pessoal. Então assim, se vocês tiverem sugestões também sobre essa parte de irrigação, tá? O meu motobomba é um branco diesel de 13 CV, tubulação de saída 75 ou 3 polegadas, né? E meu ponto sobre essa parte de irrigação é exatamente isso, tá? É uma incógnita, tá? Eu tenho que saber agora o que eu vou fazer, porque as coisas vão ficar mais corridas aí, mais complicadas, tá? Então se alguém souber, tiver experiência, ou tiver um vídeo que mostre, né, algo assim parecido, semelhante, puder compartilhar também, vai ser muito, muito bem-vindo e com certeza eu vou apreciar bastante, tá beleza? É isso, pessoal. Agora deixa eu ali dar uma olhada no maracujá, ver como é que tá, para poder também
fazer um vídeo sobre ele, que já tem um tempão que eu não atualizo o canal sobre isso, tá bom? Um grande abraço, pessoal!